Olá, bem-vindo ao InTalks. Eu sou o Thiago Alves e hoje temos um InTalks social, uma live do bem. E para falar sobre como ampliar a diversidade no audiovisual, nossa convidada de hoje é a querida Maria Gal, apresentadora, atriz e criadora de conteúdo digital, audiovisual. Seja muito bem-vinda, Maria, ao InTalks. Obrigado, Thiago. Ó, para mim é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante para toda a nossa sociedade brasileira. Então, brigadérrimo pelo convite. Querida Maria Gal, ela que é apresentadora, atriz, criadora de conteúdo audiovisual, nascida em Salvador, é uma personalidade em ascensão, como vocês vão perceber pelo bate-papo que a gente vai ter com ela aqui. Ela foi ganhadora do prêmio de melhor atriz pelo Festival de Cinema de Madrid, ela vai contar tudo pra gente. Sua trajetória profissional conta com uma experiência diversa em vários nichos culturais diferentes, né? Além de tudo que eu já apresentei, ela também é produtora e colunista da revista Vogue sobre o tema diversidade. E, além de tudo, né, a representação de uma mulher forte, que luta pelos espaços, né, e possui um perfil multifuncional. Está aqui hoje fazendo aí esse quadro com a gente no Intox. Maria, posso pedir para você começar apresentando a sua história um pouquinho para o pessoal, contando a sua trajetória, né, a sua história de vida, e aí a gente começa a partir daí? O que você acha? Tá bom, perfeito. Bem, aí como você falou, nasci em Salvador, né? E a minha vida artística começa em Salvador. Então, eu comecei a fazer teatro lá há 22 anos. Só que eu comecei a fazer teatro num local que chama Teatro Vila Velha e com um grupo que já falava sobre a questão racial há 30 anos, que é o Bando de Teatro Lodum. Então, acabou que esse tema da representatividade fez parte da minha história desde o meu início de carreira. Enfim, depois eu migrei para São Paulo, né? Morei 10 anos em São Paulo, fiz vários espetáculos, espetáculos para fora do Brasil, trabalhei com grandes diretores como Zé Celso, estudei na Escola de Arte Dramática da USP, enfim. E depois de 10 anos eu acabei migrando para o Rio de Janeiro, e aí eu comecei a focar mais em audiovisual. Né? Não só como atriz, mas também começando a desenvolver projetos, produzir conteúdos para audiovisual. Então, falando rapidamente essa minha trajetória, é isso. Além disso, como você falou, né? Eu tenho uma coluna que fala sobre diversidade na Vogue Gente, e tenho uma produtora que chama Maria Produtora e que tem essa missão de produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais e programas de letramento que dialogam com o tema da representatividade negra. Né? Sou criadora de conteúdo, tenho no Instagram, a gente já tem aí mais de 700 mil seguidores, juntando aí as redes, enfim. Então, é isso. Você sentiu uma migração, por exemplo, quando você dá uma palestra, quando você vai no mercado B2B, né, no mercado empresarial, e levanta essa bandeira para palestrar e para falar sobre essa necessidade que precisa ter de criar essa cultura de diversidade, né? Isso geralmente vem com embates, ou muitas vezes vem com uma certa dificuldade de fazer essa transição, muitas vezes, de quem está no foco ali do audiovisual e entrar no mercado B2B. Você sentiu esse também, esse embate? Como foi essa sua adaptação para isso? Olha, está sendo, né? Porque, assim, a produtora, apesar de já existir há algum tempo, eu nunca foquei tanto nela como eu foco de um tempo para cá, do ano passado para cá, por conta da pandemia. Né? Eu estava gravando uma novela no SBT, gravando a segunda fase da novela, enfim. E até que veio a pandemia e a gente teve que parar as gravações, então, com toda essa questão, acabou que eu migrei realmente na produtora. E aí a gente tem feito reuniões, assim, diariamente. E aí eu estava até falando ontem, gente, parece que eu trabalho muito mais em home office, nas reuniões do que quando eu gravava, porque é aquilo, né? É uma reunião atrás da outra, trabalho intelectual, esse trabalho que a gente faz em relação ao tema da diversidade, né, em todas as nossas pautas, em todas as nossas reuniões, então acaba que exige também, né, desse trabalho intelectual, então eu digo que já estou com saudade de voltar a gravar, porque olha, realmente é desafiador. Né?
vamos falar um pouquinho de diversidade no nosso país, né? Por que é o momento da gente abrir essa discussão e trazer esse tema para dentro das empresas? Maria, o que tem de diferente agora com essa pandemia que não tinha no passado? Ai, muito boa essa sua pergunta, porque essa é uma pauta que o movimento negro já fala desde sempre aqui no Brasil, né? Mas eu costumo dizer que após o assassinato do George Floyd, o ano passado, realmente abriu-se um portal sobre esse tema no mundo, né? Não só no Brasil. Mas ainda, pensando em Brasil, ainda estamos assim, no início de uma caminhada, né? A gente se reúne, como eu falei, diariamente com as empresas para falar sobre esse tema em relação à diversidade e audiovisual, o que as empresas podem fazer nesse sentido. Mas o que a gente tem percebido, que eu sempre pergunto no início, né? Como é que está, qual o momento da empresa sobre o tema de representatividade negra? E aí, a partir dessa resposta, que aí a gente começa a falar dos projetos, enfim, de possibilidades que a gente pode fazer. Então, o que eu tenho sentido, assim, é que a maioria das empresas estão ainda no início de uma caminhada, né? Porque, de fato, a gente saiu de um momento em que uma boa parte do país ainda acreditava no mito da democracia racial, né, não somos racistas, e ainda estamos falando de uma bolha, né, de quem já está se movendo ainda é uma bolha, mas a gente está saindo disso para uma dura realidade que é combatida há muito tempo pelo movimento negro, né, que é essa questão do racismo e do racismo estrutural. Então, eu tenho percebido isso, que as empresas estão ainda no início, né? Mudar uma cultura, obviamente, não é do dia para a noite, obviamente, mas elas estão no início, né? No início de uma caminhada. E o mais interessante, que eu também tenho percebido, aliás, duas coisas. Uma é que os próprios investidores hoje, não só a sociedade, né? Os próprios investidores hoje também já cobram das empresas que eles investem a questão da diversidade, né? Justamente porque já tem aí várias pesquisas que mostram que diversidade também é uma vantagem competitiva, além da questão social, obviamente. E um outro ponto é que algumas empresas também já têm sentido que é importante que o CEO, os grandes líderes dessas empresas, se mobilizem e se reeduquem, né? Que tenham programas de letramento sobre a temática racial. Né? Porque não adianta alguém numa função abaixo querer implantar alguma coisa se os grandes líderes, se os grandes CEOs, os grandes executivos não tiverem aí um mínimo de empatia, de conhecimento, né, de letramento sobre esse tema que é tão urgente de mudança, que é essa questão de racismo. Tem um amigo meu que diz, né, que é o Silvio Almeida, um grande intelectual, professor, advogado, enfim, não há democracia sem tratar da questão racial. Esse é o fato. Não tem como haver democracia se a gente, de fato, não mover ações concretas em combate ao racismo estrutural que está aí na coluna cervical, né, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa sociedade como um todo. É isso aí, pessoal. Um show de bate-papo hoje com Maria Gal, apresentadora, atriz, criadora de conteúdo audiovisual, colunista da Vogue, falando sobre como ampliar a diversidade nas empresas e no audiovisual. Muito obrigado pela participação hoje, Maria. Obrigado, Tiago. Foi para mim realmente muito importante estar aqui. É sempre bom falar sobre esse tema, né, para que a gente possa, de fato, trazer uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Obrigado.